Bem-vindos de volta aos vídeos sobre PHP intermédio e avançado. E eu queria aqui introduzir, uma vez que nas datas aparecem muitas funções que retornam arrays associativos, isto é, arrays cujas chaves dos valores são do tipo string, e eu vou introduzir então aqui uma outra função muito interessante que nos permite analisar a estrutura dos arrays de uma forma muito rápida. Imaginemos o seguinte array, dados, vamos colocar aqui, dados é igual a array, e eu vou criar aqui um array muito rápido de 10, 20, 30, 40, 50, 60, ok. Eu posso utilizar, eu sei que aqui vou ter o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Eu posso utilizar uma função designada por print r, e o print r, se eu passar como parâmetro dados, vai apresentar-me aqui a estrutura do array, ok? Ora, isto é extremamente interessante porque cá está o índice e o respectivo valor, o segundo índice, o respectivo valor e assim sucessivamente até ao fim. Ora, isto é muito interessante porque, por exemplo, eu posso ter aqui uma outra estrutura relacionada com as datas e horas, que é o getDate, ok? E o getDate vai fazer exatamente isto. Reparem, cá está. Cá estão as chaves, ok? Seconds, minutes, hours, mês, ou melhor, month, day, dia do mês, weekday, dia da semana e os respectivos valores à frente. E, portanto, basicamente o que eu consigo obter neste caso é a estrutura do array, de forma a que eu possa perceber qual é a chave que eu tenho que usar para chegar a um determinado valor, ok? E, portanto, aqui esta é a forma mais fácil, não de nós apresentarmos resultados ao utilizador, mas durante a nossa parte da construção do código, de ver quais são, então, os índices que nos são oferecidos por todas estas funções. Ora, dito isto, vamos aqui apagar e vamos voltar a relembrar que no PHP, então, o ponto de referência é sempre o time, ok? Echo time. Neste caso, o time apresenta-me aquilo que é designado, então, o número de segundos que já passaram desde o início da época Unix, que é o dia 1 de janeiro de 1970 às 0 horas. Ora, isto significa então que nós vamos ter que encontrar aqui uma forma de trabalhar as horas de uma forma mais rápida, mais simples, mais fácil, de forma a que, por exemplo, possamos apresentar datas e horas aqui de uma forma muito mais legível para o próprio utilizador. Ora, como isto é um valor que nada significa para os utilizadores normais, nós vamos então aqui utilizar o echo date, ok? E o date, a função date, permite-nos introduzir dois parâmetros, ok? Dois argumentos. Um é obrigatório e o outro é um argumento que é opcional. O argumento obrigatório é o designado string format, ok? Qual é o formato da data, como é que nós queremos que a data seja apresentada. E o segundo argumento, que é opcional, é o timestamp. Ora, se nós não definirmos nenhum timestamp, automaticamente o PHP vai presumir que nós estamos a utilizar ou queremos utilizar a hora local. Portanto, vamos nos concentrar exclusivamente no timestamp, ou melhor, não no timestamp, mas sim no formato, porque o formato é criado a partir de um conjunto de combinações de letras que não são fáceis de decorar, mas com a utilização rapidamente iremos certamente decorar as principais. Vamos então imaginar que nós queremos, por exemplo, uma data do tipo dia, mês e ano, ok? Então, aqui no date, vamos primeiro definir qual é o formato, neste caso vai ser do tipo string. Vamos definir aqui de que forma é que nós vamos apresentar os dias desta forma, isto é, os dias desta forma podem aparecer desde 01 até 31, ok? Mas também podem aparecer de 1 a 31. Ora, eu prefiro sempre que apareça de 01, ok? Para que o utilizador tenha a percepção da data completa. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui dentro desta string determinadas letras que nos podem permitir construir então os dias ou a data dessa forma.
E no caso deste exemplo que nós aqui temos, é basicamente escrito da seguinte forma. Vamos utilizar para o D, vamos utilizar um D minúsculo, depois vamos colocar o hífen, vamos utilizar um M minúsculo e depois um hífen e depois um Y maiúsculo. E vamos ver qual é o resultado. Reparem, cá está, 17 de 10 de 2012. Ok? E portanto, formatamos o nosso texto desta forma. É evidente que estes valores que aqui estão não são escolhidos ao acaso. Eles fazem parte de uma tabela que nós podemos facilmente consultar depois no site do php.net, ok? Mas já lá iremos. Vamos aqui, por exemplo, inverter isto ou criar aqui por exemplo, se nós quisermos uma data daquelas que contém o ano apenas com 2 dígitos. Então, neste caso, é o Y minúsculo. E reparem, 2012 vai passar a 12, ok? Se quisermos utilizar apenas aqui se calhar já não vai valer a pena estarmos a fazer a exemplificação porque estamos a 17 de 10 de 2012, mas vamos imaginar que nós queríamos que aqui o valor D não apresentasse um 0 antes, porque reparem, se eu alterar aqui a data, vamos tentar alterar aqui a data, change date, vamos colocar aqui dia 3, ok, cá está, dia 3 do 10, e reparem, se eu agora refrescar, eu tenho 03, ok? Vamos alterar isto de forma a que não apareça o 0. E, neste caso, utilizamos então o J, ok? E, portanto, isto é sempre muito mais fácil nós termos perto de nós, ok? Aqui, entretanto, o dia foi imediatamente atualizado. Vamos aqui voltar a alterar para 3, ok, refrescar e reparem, o 3 não aparece com o 0 atrás. E portanto, dizia eu que para sabermos utilizar corretamente aqui esta formatação dos valores, é essencial que tenhamos então essa tabela sempre junto a nós. Vamos aqui então ver essa tabela, vamos a www.php.net e no site php.net vamos poder pesquisar, por exemplo, por date, ok? E quando aparecer aqui o date, vamos ter aqui a nossa tabela que contém então os exemplos. Reparem, D, dia do mês com 2 dígitos com preenchimento de 0, ok? E temos aqui os exemplos de 01 a 31. Depois o D maiúsculo, uma representação textual de um dia com 3 letras. Month até Sunday, isto é, Monday até Sunday. O que quer dizer que se nós aqui quisermos testar, ok, era ali a minha máquina virtual. Se quisermos testar, então, o aparecimento do dia, ok, vamos colocar ali apenas um D, vamos aqui voltar à nossa página, e cá está, Wednesday, que significa que é quarta-feira, ok? E, portanto, genericamente, não há muito mais a dizer sobre as datas neste caso, uma vez que é necessário sempre consultar aqui estes valores e reparem, há aqui imensa informação para podermos formatar as datas da forma que nós bem entendermos e, portanto, bastará utilizar o date para fazermos a formatação e apresentarmos a data da forma que nós melhor entendermos.